setembro de 1969, que a Ponte Preta garantiu sua classificação para o torneio dos finalistas ao bater o São Carlos, no estádio Moisés Lucarelli, por 2-0. O extraordinário de cá foi o artilheiro da partida, marcando os 2 gols pontepretanos. Vamos reviver a emoção do segundo gol da Alvinegra Campineira, na voz vibrante de José Sidney. O domínio é total, absoluto do quadro alvinegro. Bola com de cá tocando de pecador para de Jair para de cá, invadiu, pode marcar, atenção, atirou, vai entrando de cá. De defesa, 40 minutos de cá, 2 para a Ponte, 0 para o São Carlos. Vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Salve, salve! Tá começando mais um MacaCast, o podcast da torcida pontepretana, episódio mais do que especial, até porque vamos conversar com o maior ídolo da história da Associação Atlética Ponte Preta. Trata-se de Mestre de Cá. Junto comigo nessa resenha tem o André Salles, também o Rogerinho, o Fred, o Nino, o Stefan Campineiro e eu, João Lucas Dionísio, para comandar essa resenha com o Mestre de Cá. Antes disso, deixa eu falar para você do Apoie-se, para que você possa nos ajudar a melhorar o MacaCast, a comprar microfones, cabos, enfim. Vá lá no seu navegador apoie.se/MacaCast e você doa aí qualquer quantia por mês para que você possa nos ajudar a ter uma infraestrutura melhor para que a gente possa entrevistar, possa fazer resenhas cada vez melhores aqui no MacaCast. Vale ressaltar também que o futebol está voltando, a Ponte Preta vai voltar a campo e com isso vamos retornar com os nossos episódios falando de bola, falando de futebol, mas vamos manter também essa resenha com diversos entrevistados que de alguma maneira já marcaram aí seu nome na história da Macaca. E para você também que tem algum comércio, alguma empresa, algo do tipo e quer anunciar, ajude o MacaCast. Além de você colocar aí sua marca no programa para que a torcida conheça, você também vai estar apoiando e ajudando este projeto de podcast da torcida pontepretana, tá certo? Bom, resenha com o Mestre de Cá aqui no MacaCast. Que é a Ponte Preta para você? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo, a primeira. Quando fala em Ponte Preta, que é a Ponte Preta para você, de cá? Ponte Preta é até difícil e fácil ao mesmo tempo. Difícil porque é uma história muito longa, né? E é fácil porque a gente vem de família pontepretana. Eu particularmente, que comecei aí dentro, fiz a minha história aí dentro,
Eu sou muito grato, mas muito grato mesmo ao clube, à entidade Ponte Preta. Ela me deu a oportunidade de crescer profissionalmente, de conhecer pessoas, de ter um carinho por parte dos torcedores. Hoje eu tenho um relacionamento, ainda tenho, com 73 anos. Eu encontro pessoas na rua, me cumprimentam. Isso é um orgulho. Então, isso veio tudo através do meu trabalho, evidentemente, mas muito mais do clube, que eu reconheço que deu a primeira oportunidade. Me tirou do emprego, me deu um contrato profissional, e aí começou a minha história no clube. Então, eternamente, isso é uma gratidão eterna até os últimos dias da minha vida. Isso não muda nunca, nunca. Para começar, então, o Fred, tua pergunta aí pro Dicá. Fala, João. Salve, macacada. Dicá, muito obrigado pela sua presença aqui. É difícil até de expressar a felicidade que a gente aqui do Macacast ficou quando confirmou que você seria nosso próximo entrevistado, né? É uma honra muito grande. E aproveitando de falar de felicidade, né, eu queria falar, acho que de uns que eu imagino que tenha sido um dos momentos mais felizes da sua carreira, que foi em 69, com a conquista do título e do acesso da Ponte, né, na divisão de acesso. Como ponte pretano, eu me preocupo muito com uma questão que é o apagamento da memória, né, desse time, dos jogadores que fizeram parte daquela conquista, né? Eu acho que a nova geração, né, da qual me incluo, a gente precisa conhecer quem foi Manfrini, quem foi Adilson, né, quem foi Alain. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, da não valorização dessa conquista, desse apagamento dessa memória. O que você acha sobre isso? E também que falasse um pouquinho mais daquele time. Como que aquele time jogava? Quais que eram as principais características do time de 69? Até para quem, assim como eu, não teve a oportunidade de ver aquele time jogar, poder conhecer um pouquinho mais, né? Olha, eu vou falar para você, é um prazer falar contigo, viu, Fred? E a sua pergunta veio em bom momento. Logicamente que se fala muito da Ponte de 77, de 79, de 81 e outras campanhas que a Ponte também chegou ao título, campanha de 2001, chegamos à semifinal da Copa do Brasil. Então a Ponte sempre teve grandes equipes, mas essa equipe, essa de 69, foi a pedra fundamental. Vou explicar o porquê. A Ponte vinha há 11 anos na divisão inferior e se almejava muito voltar. A torcida da Ponte exigia muito isso, a volta da Ponte à elite. E a Ponte contratava vários jogadores já de uma história bonita no futebol, mas que já estavam em fim de carreira, como foi Jair Bala, como foi Joaquinzinho, como foi Egídio, Machado, goleiro. Todos jogadores de expressão, jogadores que vieram de time grande, Geraldo Escoto, Chicão, goleiro, enfim. Se puxar isso, você vai ver que eram jogadores oriundos de grandes equipes, mas só que já estavam em final de carreira. E a divisão inferior, vamos chamar a segunda divisão, era muito competitivo. Então, o que a Ponte fez inteligentemente, através do Dr. Renato Rigueto, que já faleceu, o Silvio Gerim, o Camargo, o presidente era o Sérgio Abdala, e o técnico Cirinho. Então, a Ponte formou, e depois o Zé Duarte também participou. A Ponte fez uma base, preparou uma base de garotada, não para ser imediato, mas sim para jogar, assumir a condição de titular daí 2, 3 anos. Então, o juvenil da Ponte, 66, eu estava, o Adilson, ponto esquerdo, estava, e o Geraldo Spano chegou a jogar também no profissional. Quer dizer, mas ali foram poucos, mas foi acrescentando, foi trazendo meninos de fora, como veio o Manfrini, como veio o Nelsinho da cidade, olha só, hein, Nelsinho, Luizinho, tudo da cidade. Então a Ponte começou a crescer, assim, todo mundo querendo vir jogar na Ponte, porque a Ponte estava dando oportunidade. E começou então essa preparação, não sonhando com um título já em 67, já em 68, estava previsto que isso seria possível em 69. Então, se você pegar o time da Ponte 69, era um time, o Wilson Quiqueto, Nelsinho, Samuel, Araújo, o Santos já estava na Ponte desde 66.
O Teodoro veio da Ferroviária, mais jovem ainda. Eu, Roberto Pinto, que era o nosso professor, dentro e fora do campo. O Alain, o Manfrini e o Adilson. Então, eram a grande maioria, ou quase a totalidade, do elenco da Ponte era das categorias de base. Então, isso criou um ambiente muito bom, um ambiente, assim, foi preparando e que nós seríamos os caras que levariam a Ponte de volta à divisão principal. E em 69 realmente aconteceu isso. Quando você falou em forma de jogar, de esquema tático, era simples. A Ponte tinha o Alain, que era um jogador técnico quer dizer, era um ponta, ele tinha velocidade, passada larga, mas era um jogador habilidoso, sabia jogar, sabia fazer gols. O Manfrini, todo mundo conhece, muito habilidoso, artilheiro também, não era característica dele, centroavante, como foi o Tostão na Copa do Mundo de 70, ele fazia mais ou menos ele abria espaço para quem viesse de trás, para os pontas entrar em diagonal. Então a Ponte tinha essa jogada muito forte, além de já em 69, os alas da Ponte, até então não era ala, era lateral. Sim. Eles já eram obrigados a participar da parte ofensiva. Então isso aí foi uma criatividade, uma técnica aplicada pelo Cilinho. Quer dizer, méritos também, não só da equipe, mas principalmente do treinador, que aproveitou a característica de cada um, soube encaixar bem, a defesa segura, o meio-campo com o Roberto Pinto, que dominava tudo, era o nosso maestro. Enfim, esse o esquema que a Ponte usou. Um time ofensivo, um time criativo. Eu era o jogador que vinha mais de trás, aproveitar a minha característica, né, que eu tinha só a função de jogar do meio para frente, dar assistência aos 2 pontos, como foi também em 77. Então, essa foi a forma de jogar. E essa história que pouca gente fala, e muito bem lembrado por você, que deveria ficar na memória dos torcedores, dos mais jovens, como você disse, ter conhecimento, sim. É um orgulho para a Ponte isso. Pode muita gente, mas é um título da segunda divisão, não importa. Importa a história, como foi, como que aconteceu. A competição era difícil, muito difícil, porque o Paulista de Jundiaí, de Piracicaba, todos esses times que brigavam pelo acesso, contratavam grandes jogadores, mas eles contratavam jogadores mais inteiros. E a Ponte vivia assim, sempre buscando jogadores mais pela história do que pela produtividade. Então, foi exatamente isso, sem nenhum menosprezo às pessoas que vieram, jogadores que vieram para a Ponte. Nada contra. Eu estou só dizendo que mudou a mentalidade. Ao invés de trazer jogadores já passado, de uma idade avançada, como eu já estava no final de carreira aqui, no final, quer dizer, às vezes você mais atrapalha do que ajuda. Então, era exatamente isso que aconteceu quando criou a mentalidade de se fazer um time jovem, um time caseiro, um time que tinha paixão pela Ponte, que morava debaixo das arquibancadas, que mesmo os que moravam na cidade eram obrigados a almoçar, jantar, tomar café da manhã no campo, dormir no estádio, só era liberado, Sininho só liberava depois do jogo. Sim. Assim mesmo, ele fazia jantar, às vezes fazia um bailinho no Salão Nobre com música, vinha tocar, a gente ficava até 9 horas, tudo isso para segurar os jogadores, para poder, enfim. Então foi diferenciado por ser em 69, nós estamos em 2020, então naquela época a Ponte saiu na frente. Elias perdeu na sequência do lance para Teodoro entregando para Jair, desceu para a meia direita, abriu para Alain sai da ponta, vai para a meia, penetra pelo setor central, rolou, boa bola para de cá, quer tabela com Alain, aparece Duda, atabalhoadamente bate de cabeça, ficou com Alain, virou, chutou,
confusão na área pequena. O balão sobrou pela meia direita para lá. E de virada, mandou para o canto direito de Manzato, estabelecendo a primeira movimentação de placar no Palácio da Itália. Festa a Ponte brotando na capital Bandeirante Oliveira. Ô, Dica, você falou disso de jogador que tem uma identidade, né, que cresceu ali no clube e tudo mais. Nós entrevistamos o Alexandre Negri, que passou pela Ponte também, formado, e falou muito disso, né, que ali crescendo ali no estádio Moisés Lucarelli era diferente e tudo mais, o jogador desde a base já entendia o que era a Ponte Preta. Você acha que isso na Ponte talvez seja o diferencial, né, para ela conseguir, assim, porque conseguir ter um sucesso até maior, porque ultimamente a gente vem assistindo aí muitos jogadores que da base, né, surgindo e sendo vendidos, até levantando um dinheiro importante para a Ponte, mas os jogadores que estão aparecendo justamente da base, né, caso do Ivan, o próprio Abner, lateral esquerdo, o Camilo, enfim. Você acha que esse é o diferencial da Ponte? A valorização da sua base é o diferencial para a Ponte conseguir obter mais sucesso ainda? Eu acredito que sim. Logicamente que trabalho de base não é como todo mundo pensa ou a gente imagina, que é do dia para a noite. Tem que ter uma programação. Agora, o que não pode, por exemplo, você dá oportunidade de jogadores de 15, 16 anos, 14, 15, 16 anos, já ficar preocupado em ir para outros lugares, já pensando lá na frente o que vai acontecer com ele talvez daqui 5, 6, 7, 8 anos. Eu acho que tudo é um estágio, teria que criar uma mentalidade que jogador da Ponte tem que ter vínculo com a Ponte, eu estou dizendo vínculo emocional, sim. Não é vínculo, isso aí eu até por fora que não tenho conhecimento de causa, mas eu digo assim, um vínculo, gostar do clube, se sentir bem no clube, sonhar com uma oportunidade no profissional. Hoje parece que é muito banal, não vejo nenhum garoto falando, não, eu quero ser titular da Ponte, não, eu quero amanhã depois estar no Barcelona. Ótimo, maravilha, é um sonho, mas o sonho tem que ser por etapas, eu tenho que passar primeiro por aqui, pela Ponte, eu tenho que ser reconhecido pelos torcedores, tenho que fazer ótimas campanhas. Agora, o que eu acho assim, essa é o meu pensamento. Eu não estou analisando o trabalho de ninguém em categoria de base, por favor. Eu acho assim, quando sobe para a categoria profissional, lógico que existe a qualidade técnica individual, isso é indiscutível. Mas teria que dar oportunidade, assim, puxar 4, 5 jogadores já para o profissional, com condições de jogar. E quando dá a oportunidade, e vai preparando esse grupo para dar oportunidade para um número maior de garotos fazer parte da equipe. Aí fala, pô, Dica, mas é campeonato brasileiro, o presidente não quer, ou coisa parecida, enfim, quer fazer essa movimentação de cada 6 meses troca o clube todo, enfim. Então, isso é desgastante, precisa ter muita responsabilidade e assumir compromisso. Senão não adianta. Foi o que aconteceu em 69. O presidente da Ponte assumiu, bateu o martelo, não, vai ser assim, nós vamos levar isso. Então, não vão vender ninguém. Olha que veio gente atrás do Dicá, veio atrás do Manfrini, veio atrás do Teodoro, segurou o Roberto Pinto, porque o Roberto Pinto tinha proposta do Rio. Quer dizer, o próprio Samuel, e vários jogadores da Ponte já naquela época era sondado para ir para outros times, queriam tirá-los da Ponte, logicamente, para ir para outra equipe. Você vai falar assim, você não gostaria de... Eu acho que é sonho de todo mundo, mas é uma proposta de trabalho, e foi o que aconteceu. E agora na Ponte, eu acho que tem que ser dessa maneira, tem que ter uma proposta definida. Olha, essa categoria aqui, daqui 3 anos, nós vamos manter essa categoria, jogando, treinando, disputando, buscando reforço e tal. Para essa equipe vai ser o representante da Ponte, vai ser. Mas não existe essa possibilidade, porque o resultado é imediato, é dinheiro que vem da federação, que ajuda o clube a pagar as despesas,
é dinheiro que vem da CBF, quer dizer, então o clube fica amarrado, o departamento amador fica restrito em termos de trabalho, sem perspectiva de futuro. Então sai um jogador de vez em quando, joga 2, 3 vezes no profissional, pronto, já está indo embora. Vai falar, pô, mas rendeu dinheiro para o clube, rendeu. Então aí, filho, então tem que saber o que realmente quer. Ninguém vai poder reclamar. Não quer fazer esse trabalho, não faça, né? Então continua assim. Infelizmente o torcedor da Ponte vai reclamar, vai sofrer, porque ele não vai conseguir ter uma equipe que consiga fazer com que ele vá ao campo. Não estou dizendo aqueles que sempre vão, que prestigiam. Esses realmente são aqueles verdadeiros apaixonados. Mas tem ponte pretano que desanimou. Por quê? Não vê mais nada né? Nem um jogador, 2, 3 jogadores da base, para ele criar uma expectativa melhor, enfim. Sim. Eu acredito muito nisso. Sempre falei, sempre valorizei. A minha época, meio desagradável falar de época, né, do passado, dá a impressão que tudo era bom, tudo era melhor. Mas é só notar, é só fazer um levantamento de quantos jogadores foram revelados nas categorias de base da Ponte, né? Era jogador Juninho, Nenê, bom, enfim, uma infinidade que vieram, sabe, de onde? Não foi só de Campinas, não, do interior. Aqui de Campinas veio Luiz Fabiano, veio André Cruz, olha só quanta Carlos veio de Vinhedo, outro veio não sei de onde. Quer dizer, a Ponte tinha pessoas que iam realmente atrás. Não era empresário, não era empresário. Era aquelas pessoas que gostavam do clube, logicamente que eles tinham um salário, ou tinham as despesas tudo pago, mas cara que gostava da Ponte, ia lá ver jogador, ver jogo de domingo, enfim. Vou ficar falando aqui, vou falar meia hora e... Não tem problema não, viu, Edgar? Não, tá bom, assim. Então, só para completar, eu sou meio, assim, eu tenho umas ideias meio já ultrapassadas, mas que eu acredito nesse trabalho, acredito muito. E de cá, antes de passar para os outros, mais uma da minha parte, você falando de base, assim, que o jogador tem que criar esse vínculo emocional, né, com a Ponte. É diferente, você acha, a Ponte Preta dos outros clubes? Porque quando nós entrevistamos aqui alguns personagens, tipo Adrianinho, Piá, o próprio Aranha, todo mundo fala da Ponte Preta de um jeito diferente, um time diferente de jogar. O Aranha falou que a Ponte, o ódio e o amor caminham lado a lado na questão da torcida. Então tem um diferencial, assim. Você sente isso também, Dica? É algo diferente dos outros clubes? E o jogador que vem da base talvez seja mais difícil, assim, uma escola bem preparatória assim, para o futebol, ele já surgir na Ponte Preta pela pressão que tem, pela história que carrega o clube e tudo mais? Eu acho que isso aí faz até parte da própria história da Ponte, né? Uhum. Eu posso falar para você porque antes de ser atleta da Ponte, jogador de futebol, eu fui torcedor. Eu vivi aquela emoção de 64 contra a Portuguesa Santista. Então, o torcedor da Ponte, ele sempre foi apaixonado. Então, é a razão, por exemplo, que você pega a história da Ponte, quem construiu o estádio? Todo mundo sabe, lógico, mas só estou fazendo uma comparação com outros clubes. Foi os torcedores da Ponte, e de sábado e domingo. Então, você vê que o amor pelo clube é diferente. Isso vem de avô para pai para filho, e assim é a história da Ponte. Todos nós temos um amor muito grande pelo clube. Às vezes até supera, a nossa emoção supera a razão. Mas pode ter certeza, é o perfil do torcedor da Ponte. Fala que é sofrido, fala que é não sei o quê, mas é apaixonante, né? Você vê a Ponte, é diferente, porque eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande pelo clube, então eu tenho uma visão diferente. Mas esses que não nasceram na Ponte, caso do Piá falando,
O próprio Ronaldo conversa com o Ronaldo Zagueiro. Ele fala, pô, de cá Ponte é um puta de um clube. Quer dizer, então todo Vanderlei Paiva, Marco Aurélio, todas pessoas que vieram de outros clubes, tiveram outra formação. Mas quando chega aqui na Ponte, a grande maioria fica na cidade, tem uma ligação direta. Isso são vários, mas muitos, que falam assim, pô, a Ponte, tudo cara que jogou em time grande, assim, que sabe a diferença de jogar como o Vanderlei, foi campeão mineiro, quer dizer, veio pra cá, pô, se adaptou bem, mora em Campinas, fala muito bem da Ponte, ama a Ponte, gosta do clube. Quer dizer, então a Ponte tem que ser analisada melhor. Outra vida, ela mexe com todo mundo, velho. Não é só com a gente, não, viu? É difícil. Ô Nino, tua pergunta pro mestre de cá. Fala, João. Salve, macacada. De cá, muito obrigado por topar falar com a gente. Estou muito feliz de poder entrevistar você. E vamos aí. De cá, eu queria começar falando uma coisa mais lá do começo da sua carreira também. Você se destacou muito pelas faltas na sua carreira. Você fez mais de 84 gols ao longo da carreira. Fez 84 gols exatamente de falta ao longo da sua carreira. Era especialista nisso. Eu queria que você falasse do seu comecinho lá na Ponte, treinando falta. Um amigo do meu pai me fala desde criança, aí pedi licença aqui pro pessoal, o Aulus, ele era goleiro do juvenil da Ponte, aí ele mandou um abraço para você. Ele me contava que no começo da carreira, acho que em 70, ele era do juvenil da Ponte, ele e o Moacir, e o Cilinho, antes dos treinamentos do profissional, o Aulus falava que você chegava antes, o Cilinho botava o Aulus e o Moacir e 5 moleques do juvenil para ficar lá de barreira, e você ficava 1-2 horas chutando sem parar no gol e aprimorando essas cobranças. E você fala no livro pro Stefan que o Cilinho contribuiu muito para isso, que ele incentivava essa coisa do treinamento de faltas. Eu queria saber como que foi isso, como que surgiu essa coisa com a bola parada. Você sabe que, primeiro manda um abraço pro seu pai, o Aulus, nós estivemos juntos, lembro muito bem dele. Faz tempo que eu não converso com ele, né? Se ele estiver ouvindo, um abraço, né? Um prazer sempre grande. Com relação a faltas, desde a época minha lá do Santo Odila, de jogar descalço ainda no terrão, lá no campo do Santo Odila, nós tínhamos um infantil, e esse infantil fez até sucesso, porque meu pai era o treinador e pegou assim alguns meninos de outros bairros mais próximos para jogar, e montou um belo de um time que se destacou realmente, mas era naquele tempo descalço. Enfim, e a seleção brasileira, tudo que começou por aí, a seleção brasileira, um jogador super conhecido, pois foi um grande treinador, treinou a seleção do Peru, o Didi Folha Seca. Então, aquilo lá me marcou, coisa impressionante. Eu vi ele fazer o gol de falta, falei, nossa, todo mundo Didi, a Folha Seca e tal. E criança, né, menino, eu comecei a fazer, eu e meu irmão. A gente tinha a nossa casa ali, no bairro Santo Odila, do lado tinha um terreno do meu pai, e tinha um muro onde ele tinha uma garagem, assim, de madeira, que ele guardava o caminhão. E a gente ficava treinando de fora da rua, né, sem asfalto, era rua normal, fazendo isso, imitando o Didi. E aí peguei gosto por aqui, chegava no infantil, batia falta, e foi crescendo. Quando chegou no juvenil da Ponte, aí sim, aí eu comecei despontar ainda mais, porque eu fazia gols e falta nos jogos, apesar de ter jogado só 9 jogos, mas fazia em treinamento, tudo. Quando eu passei profissional, o Cilinho realmente fazia isso, pegava o Aulus, pegava um outro goleiro, pegava a garotada do juvenil, 4, 5, para formar uma barreira, não tinha barreira móvel ainda. Isso eu vinha antes, 1 hora antes, fazia esse trabalho, né, ele olhando, com o preparador físico, ficavam olhando, eu batia 10 do lado direito, 10 no meio e 10 na frente. Então, aí batia pênalti, enfim. Ele
ajudou e quase que obrigou, né, assim, que eu me aperfeiçoasse ainda mais. Isso foi um ganho muito grande para minha história, para minha carreira. E você tem razão. Ele fazia isso mesmo, não só comigo. Por exemplo, ele pegava a dupla de atacantes e fazia treinamentos, pegava meninos da base para servir servir assim como se fosse realmente zagueiro do adversário, criar jogada, criar tabela. Quer dizer, era um treinador acima da média, estava na frente há 10, 15 anos de todos aqueles que já na época praticavam o futebol. Então foi assim, foi legal, foi dessa maneira que eu desenvolvi, mas com muito treinamento também, né? Eu gostava, né? Eu gostava de fazer isso e o aproveitamento foi muito bom, como você está falando, e o resultado era bom, porque não parece, mas decidia jogo, né? Às vezes o jogo está difícil, era aquele, né, jogo equilibrado, você ia lá fazer um gol de falta, quer dizer, já mudava o panorama do jogo, enfim. Só foi coisa boa, né? Para mim, profissionalmente, para a Ponte, para os amigos que jogavam junto, porque eles acabavam criando situação para que acontecesse uma falta perto da área. Então, foi legal, foi muito bom. Protege pelo balão, recebe infração de Brito. Aponta Faville Neto. Uma infração relativamente perigosa contra a Cidadela de Chiquinho. Posição de meia direita do ataque Ponte Protano. Aproximadamente 11 jardas da entrada da grande área. Portanto, a barragem do Noroeste será formada um passo aquém da entrada da grande área. Prepara-se o número 8 de cada Associação Atlética Ponte Preta para a cobrança da infração. Barreira cobrindo o canto esquerdo, canto direito para Chiquinho. Vai autorizar Faville Neto. Vai para a contagem das 10 passadas regulamentares, corrigindo a posição da barreira, que agora vai formar sobre a linha frontal da grande área noroestina. Prepara-se para a cobrança de cá. Vai autorizar Faville Neto, canto direito para o goleiro. Correu de cá, bateu direto para a meta. Gol! Ponte Preta, 5 minutos de partida. André Salles, tua pergunta para o mestre de cá. Mestre de cá, o prazer enorme estar falando contigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria fazer uma pergunta, sei que o pessoal já está na parte mais histórica da conversa, mas eu queria fazer uma pergunta mais atual. Eu queria saber como que é a sua relação com a Ponte hoje, né? Eu sei e todos nós sabemos quanto você tem de carinho pelo clube, quanto você ama a Ponte, a gente sabe que seu filho trabalha hoje lá, mas eu queria saber se você costuma ir nos jogos no Majestoso, acompanha sempre que dá, se dá uns pitacos no futebol, se dá uns conselhos para o Gustavo, como que é a sua relação com a Ponte hoje, na sua vida de cá? É um prazer, viu, André? Essa pergunta aí não é fácil, não. Eu acho que todo mundo faz, hein, mestre? Eu vou ser bem sincero para você, comigo não tem meio termo. Eu não converso com o Gustavo sobre futebol, porque ele tem a opinião dele, talvez eu tenha a minha. Não, ele já é um adulto, trabalha no futebol há muitos anos, conhece muito mais que eu, então talvez eu possa até atrapalhar do que ajudar, porque tem contratações, ele está atualizado, eu estou totalmente por fora de jogadores, assim, de contratação, de rendimento de jogador, e eu não tenho ido ao estádio da Ponte, lógico, agora não, estou falando antes da pandemia também, acompanho a Ponte assim em jogos, né? Mas no campo não vou, no campo não tenho ido, justamente porque a gente tem problema emocional, né? Se você tem emoção, alguém xinga seu filho, qualquer coisa parecida, sobe a pressão e aí é o prejuízo da minha saúde. Isso eu não quero, eu tenho que preservar a minha saúde. Então, exatamente por isso eu não vou ao campo. Não vou, porque não é questão de sofrer por causa do time, mas
sofrer se alguém xinga, ofende, algumas palavras que são muito pesadas, que você sabe que seu filho não merece isso. Então, é duro. Então, eu quero que ele trabalhe. O que eu peço a ele sempre que seja honesto como ele é, uma pessoa diferenciada, inteligente. Falar de filho é fácil, mas eu estou falando não de coração, estou falando pela razão, que a gente percebe o trabalho, a preocupação, o dia inteiro voltado ao trabalho de Ponte Preta. Às vezes ele vem aqui em casa tomar um café, toca o telefone, ele já sai no abrigo falar de Ponte Preta, resolver problema de Ponte Preta. Então, aí já me deixa feliz, que eu sei que ele está sendo um ótimo profissional. Agora, erros, contratação, o desempenho do jogador dentro do campo, é uma coisa que é difícil prever, né? Às vezes você vê um jogador que em outro time ele foi um destaque, de repente ele chega aqui e não joga. De repente ele chega aqui, ele bate de frente com a torcida, não assimila, enfim. É um monte de situação que tem que ser estudada. Mas não muda nada, o meu sentimento pelo clube não muda nada. Mas realmente eu não tenho ido ao campo, já faz um bom tempo, né? Gosto de ver os resultados, de preferência resultado positivo, mas é por aí. Ô Dica, deve ser gratificante, né, para você que é o maior ídolo da Ponte Preta, da história da Ponte Preta, por mais que tenha essa questão também de uma pressão e tudo mais, óbvio que não é legal, às vezes você vê algumas pessoas xingando e tudo mais, e por ser filho, mas deve ser gratificante pra ti, né, Dica, ver seu filho ali fazendo algo pelo clube que você é ídolo, que você ama tanto e tudo mais. Te causa uma sensação boa isso? Lógico, não tenho a menor dúvida. Fico muito feliz. Eu acredito que isso aí foi passando de geração, né? Eu tive minha passagem como atleta, trabalhei aí no clube, tive oportunidade. Quer dizer, então, quando você fez a pergunta em relação ao clube, não foi só como atleta, né? Porque você se define como atleta, como bom jogador, ou mal, ou regular, não importa, mas existem outras coisas que o clube te oferece. Por exemplo, dá a você uma condição profissional, uma condição para que você desenvolva como homem, enfim. Eu tive a oportunidade de trabalhar três vezes na Ponte. Logicamente que é um setor totalmente diferente, que você tudo é novidade. Vai falar, mas você está no futebol? Não, é diferente. Você ser comandado e você comandar é uma situação diferente. Mas importa que as coisas acontecem, você aprende, você tira proveito de tudo isso. Pelo menos eu penso dessa forma. Eu, Gustavo, estando na Ponte, para mim é um orgulho. Como ele já trabalhou no Corinthians e em outras equipes, mas Ponte Preta é nossa, Ponte Preta é de casa. Quer dizer, então eu torço muito para que a Ponte Clube, consiga sucesso. E dentro disso ele está no meio, como estão outros dirigentes, né, como está envolvida toda uma comissão técnica. É o que eu gostaria que acontecesse. Ô, Dica, um amigo seu que inclusive escreveu um livro seu, uma biografia sua, o Stefan também está na escuta. Stefan, sua pergunta para o mestre Dica. Oi, mestre, bom dia, tudo bem com você, amigo? Tudo bem, China, tranquilo? Tudo certo. Mestre, eu queria que você falasse para a gente, para quem está nos ouvindo, acho que todo garoto que sonha que é apaixonado pelo futebol, quando é criança, sonha em vestir a camisa do time da sua cidade, jogar uma partida importante, um clássico, marcar um gol pelo time que torce e comemorar com a sua torcida no alambrado. Isso falando de nós pontepretanos. E você realizou tudo isso que eu citei agora e que tantos torcedores sempre sonharam desde a infância. A maioria não teve o privilégio de realizar.
você conseguiu. Então eu queria que você contasse para a gente como é que é essa sensação de realizar aquele sonho de garoto, aquele sonho de quem estava na arquibancada, como poder materializar aquilo como atleta do Clube do Coração. Essa pergunta aí, você foi fundo, hein, China? É lógico que todo mundo sonha. Na minha época, sonhava assim, jogar na Ponte e jogar no outro time. Então, eu, como ponte pretano, eu sempre sonhei jogar na Ponte. Então, a gente ia aos estádios, você imaginava, eu ficava imaginando como seria se eu estivesse jogando. Entendeu? Quando saía gol, o cara vinha perto do alambrado, você queria ver o profissional, né? Que coisa impressionante, né? Era uma paixão assim, sem tamanho. Eu já contei isso para você na minha biografia de paixão. Estamos falando agora de paixão de torcedor, que teve um jogo Ponte em São Paulo contra o Nacional, e a Ponte precisava pelo menos do empate para ir a fase de classificação, coisa parecida. Eu sou meio, essas coisas a minha memória é meia falha, eu não gravo muito não, mas eu gravei o momento. A Ponte estava ganhando o jogo, foi 3-2, a Ponte estava ganhando o jogo, eu fiquei tão nervoso, estava no fim do jogo, e aquele sufoco, eu fui no banheiro, é uma coisa impressionante. Fui no banheiro rezar, rapaz. Você vê? E medo, e rezando para que terminasse o jogo para Ponte. Então, é só para você ter uma ideia, para vocês, né, terem uma ideia do que eu também passei como torcedor. Quer dizer, não foi, a história ficou gravada como um atleta, como jogador, mas eu passei como torcedor por tudo que muitos torcedores passam, o sofrimento, a alegria, né? A vontade de ver o time jogar, de entrar em campo. E quando você fala em sonho, todo mundo tem esse sonho, todo torcedor também tem. Gostaria um dia de ter vestido a camisa da Ponte, feito um gol, disputar um derby. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é um sonho realizado. Eu, felizmente, eu tive o sonho e consegui realizar. Isso é gratificante, Não tem acho que nenhum torcedor da Ponte que vai ao campo, que ama o clube, que gosta de futebol, que jogou futebol, mesmo na várzea, ou jogou de garoto. Quer dizer, o sonho era realmente jogar Ponte Preta. Então, eu sou Ponte Preta, quero jogar na Ponte, é o meu time, é o sonho. Então, quando você realiza aquilo, você tem o sentido do valor de um torcedor. E muita gente não passa desapercebido. Eu estou falando de Ponte Preta. Então, você está unindo aí a sua paixão pelo clube, o seu desejo de se tornar de vestir a camisa da Ponte, de estar ali no jogo profissional, decidindo um jogo, disputando um derby, disputando um jogo importante contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo, enfim. Então, o sonho realiza, você se transforma, enfim. É muito gratificante, é inexplicável você associar tudo isso. Antes de chamar o Rogério de cá, teve um jogo muito torcedor mandou pra gente, teve algum jogo assim mais importante pra você, que você fala, pô, esse jogo foi assim o ápice, assim, foi o mais importante de todos, ou é impossível falar só de um jogo de cá? Olha, tem sim, são vários, né? Mas eu vou citar um para não complicar muito. O jogo mais importante, aí não é nem gol mais importante, os jogos que eu fiz gols, contra o Palmeiras, por exemplo, que eu fiz 2 gols, jogos decisivos, não, nada a ver. O jogo mais importante que eu considero que foi emocionante, teve tudo aquilo que o torcedor gostaria de ver, logicamente o nosso torcedor, que nós saímos vitoriosos, foi o jogo da decisão do primeiro turno de 81. Foi aquilo que todo mundo
um derby, um jogo equilibrado pra caramba, difícil. Então que a Ponte conseguiu fazer o terceiro gol, um momento importante do jogo, quer dizer, uniu tudo, a vontade, o desejo, o torcedor junto, campeão do primeiro turno, para mim, e eu estou falando também em termos de jogo, competição, foi muito difícil, foi muito. Então aí uniu tudo, né? A vitória, a conquista, a alegria do torcedor. Então você soma tudo isso, você vai ver que foi realmente o jogo mais importante, assim. Serginho já voltou. Chiquinho teve que atrasar, olha o Birigui. A bola parece que não saiu, pintou o gol. Gol da Ponte Preta, Serginho. No total do goleiro Birigui do Guarani. E na ânsia de evitar o escanteio, evitou e você revê. Deu um presente de Natal, uma ceia completa para o jogador Serginho. 2 para a Ponte, 1 para o Guarani em Campinas. 3 minutos e 4. Tipo, pra gente que é mais novo assim, passou até a reprise desse jogo esses dias no canal da Ponte. É algo assim que chega a ser engraçado, porque eu pelo menos vi rojão dentro do gramado, bomba, torcedor inflamado e tudo. Como que era jogar num clima desse aí, de cara? Porque hoje em dia a gente não vê muito isso, né? Eu sou de uma época que acho que o encanto do futebol, o encanto são vocês torcedores, ou nós torcedores. Olha, eu sou do tempo inclusive a torcida organizada, levava bandeira, fogos, batucada, chegava a levar bandinha, aquela bandinha que tocava. Então era coisa maravilhosa, embelezava o espetáculo, aí foi tirando bandeira, foi tirando não sei o quê. Então o futebol vai cada vez mais ficando pobre de espetáculo, de beleza, entendeu? Lógico, se existe uma violência, tenta segurar aqui, segura ali, então, mas assim, eu acho que bandeira, umas coisas bonitas, cara, a competição de você. Bom, enfim, o futebol é um espetáculo, então tem que deixar viver o espetáculo. Começa a cortar tudo, aí fica aquele futebol frio. Né? O torcedor, se não o torcedor cantar lá e tentar empurrar alguma coisa, fica difícil. Eu sou desse tempo ainda. Eu estourava o rojão, caía no meio do campo. Vou fazer o quê, porra? Né? Lógico que não. Não assim na maldade. Eu tô dizendo assim, o cara soltava. E às vezes tinha também na maldade, né? Mas fazer o quê, pô? Faz parte. Era difícil indicar pro adversário jogar hoje no não, estádio. hoje o pessoalzinho entra tudo com gel, não sei o que, não lambe nem o cabelo, pô. Só jogar lá em Marília pra ver como é que era a pegada lá em Rio Preto, Piracicaba. Então, Bauru, né? Falavam que era tenso. O tempo era outro, né? Agora, lógico, mudou tudo, mudou. O espetáculo é outro, enfim, né? Tem televisão, tem não sei o quê. Se tacar um chinelinho ali, já o clube paga, fica 5 jogos sem jogar em casa. Uma puta de uma frescura do cacete, mas aí tudo bem. Ô, Rogério, tua pergunta aí pro Dicá, Rogério. Ô, João, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. E falar diretamente com o torcedor da Macaca, sem intermediário, é sempre muito bom, né? Dicá, muito obrigado por acertar o convite de falar com o torcedor pontepretano. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade de falar com um ídolo diretamente, né? E você, algumas frases atrás, comentou que você gravou um determinado momento aí da sua passagem, né? Eu vou contar rapidamente uma passagem minha, que com certeza você não se lembra, mas que dá um pouco da dimensão do ídolo que você é para a torcida da Ponte, né? Eu, quando era moleque, eu cheguei a jogar com o Gustavo na base da Ponte. E até um pouco antes disso, eu era sócio do Clube Paineiras e jogava lá no terrão do clube, né? E os seus filhos jogavam comigo ali. Era uma molecada, nossa, tinha muita gente que jogava bola naquele clube, e os pais deixavam a molecada jogando ali e iam fazer outra coisa, iam ver televisão, jogar sinuca, iam no bar, e poucos pais ficavam ali, né?
E um belo dia a gente estava batendo a nossa bola e quem aparece? O de cá, no canto do campo. Você pegou uma camisa que estava lá em cima de uma mesa, até me emociona de lembrar dessa época. Colocou, vestiu e entrou no campo para jogar com a gente, com a molecada. Tava os seus filhos, tava eu, meu irmão, tinha um monte de gente jogando bola, só a molecada. A gente parou o jogo, você entrou em campo, pegou a bola, começou a jogar com a gente. E quando a gente reparou, a lateral do campo estava lotado de gente só para assistir você jogar com um molecada de 12, 13 anos. E aquilo me gravou. Imagina, hoje eu tô já bem mais velho do que aquilo lá, e até hoje isso ficou gravado na minha memória. Então, quando você fala que gravou, aí você ir no vestiário, no banheiro, rezar, e quando a gente joga, tem a oportunidade de jogar com um ídolo nosso, mesmo com 12, 13 anos, depois de 30 anos, a gente ainda lembra como se fosse hoje bater uma bola contigo, tá? Então eu queria agradecer essa oportunidade de trocar uma bola contigo lá no Paineiras. Foi muito bom. Eu que agradeço você tá lembrando disso. Legal. Meus filhos realmente sempre jogavam lá e eu sempre acompanhava quando estava de folga, sempre juntos. Meus filhos sempre gostaram de jogar futebol. Eu sempre, assim, incentivei nesse sentido, né? Praticar esporte, se gosta quer tentar carreira, tentou, todos tentaram, enfim. Daí cada um viu que não ia virar ou desanimou antes do tempo, mas tudo bem. Mas é legal isso, sabe? Que eu mais valorizo, lógico que isso aí já faz tempo, mas mesmo assim eu fico contente de saber a forma como você está falando, muito legal. E às vezes eu encontro que é gratificante, que não tem dinheiro que pague no mundo, pode ter certeza disso. Um dia que vocês são jovens, um dia vocês vão entender que não tem dinheiro que pague no mundo a gratidão. Então, a gratidão é o melhor incentivo e estímulo para uma pessoa continuar vivendo bem, com alegria, com prazer. São essas coisas que acontecem comigo. Então, assim, eu vou ao banco, ou estou na cidade, ou vou num restaurante, não importa. Aí vem uma pessoa, levanta, mestre, tudo bem? Puxa vida, você quer dinheiro, você quer agrado melhor que isso, carinho melhor que isso? Não existe. Isso aí, para mim, é o suficiente. Então, a minha história foi legal com a Ponte? Foi. No futebol foi legal? Foi. Mas tem uma coisa que supera tudo, que são os torcedores. Por isso que eu falo da torcida, eu sei a paixão do torcedor, eu entendo porque vivi. Então eu não posso falar de uma coisa que eu não vivi. Isso eu vivi. Eu vivi como torcedor, com meu pai, com meu irmão, punha jornalzinho de barabunda, fazia chapeuzinho de marinheiro, de jornal, aquele sol quente na arquibancada. Então eu vivi tudo isso. Eu sei a emoção. Então quando o cara, como eu fazia, queria ver um jogador de futebol, meu pai um dia me levou no vestiário, depois de um jogo, foi todo mundo pro vestiário. Nossa, que alegria, que prazer. Quer dizer, então é isso. Então quando uma pessoa me cumprimenta, isso é extensivo a todo torcedor da Ponte. Eu sei o que vocês sentem no campo, na hora do jogo, né? Ou fica bravo, chora, grita, xinga, faz parte. Isso faz parte, com todo mundo. Mas existe um reconhecimento por aquilo que a pessoa fez. E graças a Deus, isso aí é uma coisa que eu tenho. Graças a Deus eu tenho reconhecimento. Lógico que eu também sofri muitas críticas, mas isso é parte do futebol. Isso aí ninguém está livre. Esporte coletivo ninguém está livre. Mas na somatória só ficaram coisas boas. Então as negativas você passou por cima, só ficaram as coisas boas. Posso fazer a pergunta agora aqui? Eu só fiz um comentário, né? É pena que naquela época não tinha celular para fazer selfie, para fazer gravação, então não ficou o registro, foi só na memória. Mas você comentou na pergunta anterior que o que era difícil jogar em Marília, em Bauru, em Rio Preto, em Piracicaba, né?
Hoje, eu não sei se você tem acompanhado, mas muita gente tem feito uma pressão para que os estaduais acabem e fique só disputando os campeonatos nacionais. O que você acha disso, mestre? Que naquela época, ou até um pouco tempo atrás também, os clubes do interior são grandes celeiros de craques, né? São eles que alimentam os chamados grandes da capital, ou até mesmo diretamente os clubes da Europa hoje em dia. Se acabar o estadual, não sei como é que ficaria. Qual é a sua ideia sobre esse assunto de acabar com o estadual, principalmente a mídia das capitais que fazem essa pressão, né? Eu sinto muito, é uma coisa que vem acontecendo há algum tempo. Essa pressão que você está falando é verdadeira, existe mesmo uma pressão para acabar com o campeonato regional. Seria um absurdo porque você ia matar todos esses clubes de tradição do interior. Vai falar, pô, Dica, mas ele não vive mais de tradição, mas tem como sim continuar com o campeonato. Melhora a condição do clube do interior. Então o que eles estão pensando? Só pega os grandes, vai entrar muito dinheiro, vai render muito dinheiro, que se dane os clubes do interior, que se dane. E o clube do interior, ele bem administrado, é evidente que tem que ter ajuda, como tem a ajuda da federação, da CBF, teria que ajudar também esses clubes do interior. Porque eles se organizando, eles vão, como sempre fizeram, revelar jogadores para as equipes principais. Então, e outra coisa, é uma tradição, é uma história do futebol brasileiro, do futebol paulista. Não existe, por exemplo, pensar, eu sei que tem gente que pensa, principalmente uma grande parte da imprensa de São Paulo, ela não gostaria que tivesse jogos do interior. Para eles não tem interesse nenhum. Para eles, se fosse São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, e pronto, ponto final, né? Mas seria uma decepção total para o futebol paulista. Eu tenho muito medo que isso venha acontecer. Muito medo. Dica, você, quando saiu do futebol, entrou na política com a bandeira do esporte e tudo mais. O senhor, como veio da várzea lá do Santo Odila e tudo, tinha aquela proposta de aumentar a oferta de praças públicas de esportes, essas coisas para os jovens da cidade. E hoje a gente vê uma tendência de queda, né, nessas coisas. A gente não vê mais jovens saindo tanto do terrão como antigamente. Queria que o senhor falasse como que o senhor acha que isso tem feito falta para contribuir para a formação dos jovens, não só para o esporte, mas como cidadão aqui na nossa cidade. Uma vez que não tem mais tanto incentivo a isso, os bairros cada vez menos tem esses clubes populares como tinha o Santo Odila, que depois acabou ficando sem campo. Na verdade, você tocou num assunto que os erros às vezes acontecem na vida para você aprender também. E esse foi um dos erros. Eu não estava preparado para sair como candidato, não tinha estrutura para isso, não tinha nenhuma retaguarda, então eu fui na empolgação, no incentivo de outras pessoas mais experientes no ramo que achavam que o Dicá pelo nome e tal, e não é bem assim, mas serviu como exemplo. Política fica distante do meu perfil. Eu não teria coragem de fazer o que muita gente faz, sem citar qualquer tipo de assunto. Quando eu fui convidado para ser candidato, eu fui mais na emoção, no sentido de, poxa vida, eu tenho um nome, queria aproveitar esse nome, desenvolver um trabalho no esporte com crianças carentes, aquelas coisas todas que eu já tinha feito, né? Enfim, seria uma saída para você dar uma oportunidade. Esse é um trabalho não, assim, grandioso, mas você criaria uma mentalidade diferente do que a valorização do esporte, daria oportunidade àqueles que precisam, nas horas vagas, não ficar ociosa, ali na rua, ter uma atividade esportiva, enfim.
Era uma mentalidade que eu achava que poderia executar. Tanto é que eu consegui fazer isso, quando o Magalhães me chamou para executar esse projeto, nós fizemos, eu coordenava esse projeto, nós atingimos 14 praças de esporte, quer dizer, então cada praça de esporte tinha uma média de 300, 200, depende do bairro, né? Tudo bem organizado, horário de treinamento, nós arrumávamos bola, camisa, fazia jogos, quer dizer, então os pais agradeciam muito, muito, porque eu estava emprestando meu nome ali, com credibilidade, com isso trazia muita criança para fazer atividade, então era dentro disso aí, que eu, lógico que político não é só isso, político tem outras coisas também, mas foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Não ia me dar bem, apesar do projeto ter uma importância, mas eu não ia me dar bem, porque não era minha praia, eu ia sofrer muito, ia passar muito nervoso, quer dizer, foi uma coisa que acho que o homem lá de cima falou, não, de cá, peraí, calma, filho, segura. Mas é isso aí, é a vida, às vezes ela oferece alguma coisa, você vai, abraça, e depois você fala assim, puta, não era isso, ainda bem, graças a Deus que eu não ganhei, porque nada, eu teria que depois, lógico, você fica chateado, pô, você tem uma ilusão, você cria uma ilusão em cima do seu nome, mas não adianta, por isso você tem que trabalhar, você tem que ter uma equipe de trabalho. Eu não sabia nada de política, os meus filhos que trabalharam comigo, coitados, eles foram na força, na vontade, mas não tinha uma equipe que sabia como trabalhar na política, então foi bom, encerrou aí, graças a Deus, continuo com a minha vida, tranquilo, com as minhas amizades, enfim, tocando o barco, tranquilo. Dicá, você é o maior jogador da história da Ponte, né? Acho que vai ser difícil alguém superar você no futuro, não sei. E seu tamanho é tanto que você é ídolo até da gente que não te viu jogar, né? Mas uma coisa que eu fico me perguntando e antes do Dicá, quem que era o maior jogador da Ponte, assim, da história? Quando você era uma criança ponte pretana, né? Quem que você ia assistir? Quem que era o seu ídolo de infância? Olha, a Ponte teve, na minha época que eu ia assistir, era o Ciasca, o Bruninho, Delém, Pitico, Carito Roberto, Carlinhos, era Noca, Nininho, Baltazar, Bibi Jansen. Então, o Ciasca chamava atenção, fazia aquelas defesas, sabe? Assim, meia espalhafatosa, assim, mas era um baita do goleiro. Bruninho fez história na Ponte, muita história. O apelido dele era Delegado. O que eu mais gostava, que me identificava assim, de ver jogar, eu gostava de ver o Bibi jogar, que ele tinha um perfil assim do meio para frente, e ele conduzia a bola com uma elegância, sabe, e um domínio de bola, passando do meio para frente, com cabeça erguida, parece que ele estava vendo tudo. Então era um jogador que eu admirava muito. Mas eu, como todo torcedor da Ponte, gostava de espetáculo. Né? A gente gostava de espetáculo. Então tinha um ponto direita da Ponte, fez história na Ponte, o Noca. Era impressionante. Ele jogava. Quando a Ponte iniciava o jogo para a linha do trem, ele jogava do lado dos sociais. Então não rendia muito. Ele ficava meio apagadão e tal. No segundo tempo, ele ia pro lado da galera, mas daí a torcida já começava, né? Puta, ele pegava a bola, ele fazia uma fantasia, pisava na bola, esperava o zagueiro chegar ao lateral. Mas ele era muito habilidoso, driblava muito assim. Estilo, lógico, não era igual o Garrincha. Mas assim, esse estilo, esse perfil, ia, voltava, ameaçava, passava o pé por cima da bola, sabe? Puta vida. Então a torcida, a galera vinha loucura. Você vai lá, você vai produzir alguma coisa. Ali naquele momento era a alegria da Ponte, cara. Era uma coisa bonita de se ver, né?
Esses me chamavam muita atenção, que eu adorava. Lógico que o Pitico foi um grande jogador, se identificava com a Ponte, o Bruninho também, o Ciasca também. O Nininho, centroavante, faz me lembrar muito Monga, sabe? Sim. Assim, guerreiro, saía tudo lameado do campo. Então, o apelido dele era Jacaré, você tira uma ideia, Jacaré, porque ele vivia tudo, saía do campo tudo cheio de barro, né? Mas era guerreiro, era um puta, a torcida gostava dele por isso. Ele acreditava em todas, ele não tinha bola dividida, ele estava em todas, enfim. São algumas lembranças que a gente tem da Ponte, naquela fase, tinha o Esnel, um volante que jogou muito, muito bem. Tinha um cara que eu admirava, o Wilson, ele era volante e fazia gols de falta. Esse também foi um personagem, um atleta na Ponte, que a gente guarda na memória. Que quando saía falta, a torcida da Ponte já começava a gritar o nome dele. E ele batia bem falta mesmo. Era assim, falta a meia distância, perto da área, sempre por cima da barreira, entendeu? Não era assim de vir descascar mamona como fazia o Pepe, assim, o Éder, jogador com esse perfil de cobrança. Então, foram esses daí que a história da Nega Véia, a Nega Véia traz pra gente de positivo. De partida da etapa inicial no estádio Ponte Pratano. 0 para a Ponte, 0 também para a União Agrícola Barbarense. A bola está na marca penal. Ajeita o couro com carinho contra o terreno, meia esquerda, Roberto Pinto. No gol, Keeper Glauco, apita o juiz, correu o Pintinho, bateu. Gol! Roberto Pinto cobrou para o setor direito. Glauco pulou bem, tocou na bola, mas ela era violenta e foi para o fundo do barbante. Na primeira pepita nas redes barbarenses. Um gol para a Ponte, 0 para a União Agrícola. Ô, Dica, na tua visão, assim, depois de você, tem algum outro jogador na tua visão? Eu confesso que não enxergo isso. Eu não vejo outro jogador, tipo, marcou o nome da história da Ponte. Não sei. Acho que teve vários, assim, mas que não chegaram nem perto do que você foi, do que você é pra Ponte. Mas na tua visão, depois de você, assim, teve algum jogador que você falou, pô, esse marcou a história, esse foi grande também, ou não, ou teve vários, enfim, depois de você, teve algum que te marcou, Dica? Olha, eu seria injusto, rapaz, eu convivi com tanta gente boa jogando, sem fazer, ficar em cima do muro, não é isso, mas eu ouvi muitos jogadores da minha época com muita qualidade, mas muito. Se quer ver um exemplo, Roberto Pinto foi um jogador extraordinário e gozado que na Ponte, ele, futebol tem umas coisas, ele foi um professor. Para ser professor, você precisa entender tudo, saber tudo, pelo menos daquilo que ele faz, que era jogar futebol. E ele tinha uma noção, ele tinha um passe preciso, ele trabalhava a bola com habilidade, enfim, tinha uma noção de distância, espaço, um cara perfeito na posição. Mas ele nunca assim foi elevado, nunca assim, fizeram uma coisa grandiosa assim para o Roberto Pinto, mas tudo bem. Mas falando de jogador que eu vi e trabalhei junto, desse pessoal, tô falando depois que eu parei de jogar futebol, tá? Para mim o Washington foi o jogador que mais se identificou com a Ponte, que mais recebeu o carinho do torcedor e o jogador que mais passou carinho, respeito e admiração também pelo torcedor. O Washington foi perfeito, cara, ele era artilheiro, um cara humilde, trabalhador, dentro do campo acreditava em todas, era participativo, atendia todo mundo, sabia como era importante o torcedor. Foi um baita de um profissional que passou pela Ponte. De todos que eu trabalhei como gerente, junto com o Nelsinho, depois trabalhei como gerente junto com o Vadão,
que foram as melhores fases da Ponte, Campeonato Brasileiro. Trabalhei com o Marco Aurélio, fomos em 2009, fomos campeões aí do interior, lá em Barueri, ganhamos de 1-0, gol do Mexerica. Mas o melhor jogador que passou por aqui, não foi só aqui, ele foi no Fluminense, ele foi no Atlético, por onde ele passou ele deixou sua marca, mas aqui na Ponte ele se identificou muito, muito com o torcedor, com os gols que ele fazia, com tudo. Para mim, ele foi um grande jogador, um grande caráter e uma pessoa que respeitava o clube, a Ponte Preta, respeitou muito, e também principalmente os torcedores. O Washington pediu essa bola esticada, ele dominou, bateu! Washington pediu a bola, dominou, botou lá dentro e empata o jogo. Mestre, eu peguei o comecinho da conversa, acho que sobre o título de 69, que na nossa opinião aqui do grupo e na opinião de muitos pontepretanos é muito pouco valorizado pelo clube, pela própria instituição Ponte Preta e pelo torcedor também. Mas tem uma coisa da Ponte que não pode ficar de fora, né? Que é muito marcante para o torcedor pontepretano. Não sei se a gente vai muito na pilha das provocações dos adversários, da própria imprensa também, que bate em a gente não ter um título de expressão. E eu queria perguntar para você, porque você participou de momentos muito importantes da Ponte, que a gente chegou muito próximo disso, de um título de expressão, principalmente paulista, né? E não conseguiu levantar o caneco. E eu queria saber, posso citar aqui de 77, né, que é o mais marcante para todo mundo sabe como é que foi aquela final contra o Corinthians, e 81 também, a gente foi assaltado contra o São Paulo, e eu queria perguntar se você tem alguma frustração. É óbvio que tem muita alegria e que a gente tem que valorizar mais a conquista de 69, mas se existe alguma frustração de não ter vindo um título de mais expressão de um Campeonato Paulista de Série A1, para sua carreira e para a história da Ponte. Não tenha dúvida, você colocou bem. O título de 69, se ele não é tão valorizado, mas foi muito importante. Concordo com você que teria que ter uma valorização especial. Agora, falta a Ponte, todo mundo sabe, o torcedor sabe, eu como ex-atleta sei, como torcedor também sei. Isso aí marca muito o clube, porque o torcedor da Ponte ele vem acompanhando há décadas, há anos e anos, esperando um momento, como por exemplo foi a decisão do primeiro turno. Vai falar, não valeu o campeonato, mas aquilo foi uma decisão. Para o torcedor foi igual uma decisão, o mesmo sentimento. Mas falta sim, você tem razão, falta para o clube talvez se desgarrar dessa nhaca, dessa coisa ruim que fica marcado. Não tem título, não ganhou nada, não tem título. Quer dizer, apaga até algumas coisas boas que o clube fez, historicamente falando. Mas é verdade, isso aí pesa, frustra o torcedor, não tem a menor dúvida. Agora vai, você quer ver um ambiente maravilhoso que estava na Sul-Americana? Foi maravilhoso, cara. O que a Ponte fez foi um negócio que os torcedores da Ponte fizeram, não está escrito em lugar nenhum. Só os grandes, por exemplo, Flamengo, Corinthians, esses clubes aí de milhões de torcedores fariam isso. O torcedor da Ponte é guerreiro, conheço bem. Voltando a 69, caravanas de ônibus, mas assim, uma infinidade, uma coisa bonita. E agora na Sul-Americana, meu filho mesmo, Rodrigo, ele pegou o avião para assistir o jogo lá na Argentina, aí no dia seguinte voltou, coisa de pontepretano, né? Coisa que ama o clube. Enfim, mas você tem toda a razão. Falta realmente ao clube um título de expressão. Quem sabe isso dá uma amenizada, né? Acaba aquela frustração do torcedor. Não, nós temos um título. Enfim, esse título nós conseguimos no campo, ali podemos vibrar, cantar, enfim, é isso que o torcedor quer, é isso que eu também gostaria.
De cá, eu queria. Você já foi uma pessoa que esteve dentro de campo e fora de campo também, atuando como diretor de futebol e outras funções, né? Eu queria uma opinião sua, sincera, do seguinte tema. Quando se monta um conselho para dar opinião no futebol, você acha que 7 cabeças dando opinião e indicando e contratando e etc. mais ajudam ou mais atrapalham para quem tem que realmente responder pelo futebol? Eu acredito o seguinte: toda informação, toda opinião, ela deve ser absorvida, ela deve ser discutida, mas quem tem o poder da decisão é o presidente, é o vice-presidente de futebol, é o diretor de futebol. Essas pessoas estão ligadas ao futebol. Mas se tiver uma somatória de opinião, não de decisão, de impor uma contratação, não. Agora, sugestões eu acho válido, eu acho importante, porque você tem um grupo que está preocupado com Ponte Preta. Agora, não podemos confundir o que aconteceu já na Ponte, na época que eu trabalhava, uma certa pessoa chegou indicando um jogador, e antes de indicar o jogador, ele soltou na imprensa. Quer dizer, então ele estava mais preocupado em aparecer, que o nome dele fosse divulgado, do que propriamente que fosse dar resultado para o clube. Aí não, aí é sacanagem. Então, se for um conselho coerente, disciplinado, que realmente conheça futebol, conheça características de jogadores, conheça a personalidade do jogador, porque às vezes é assim, o cara fala assim, tem um jogador lá no Paulista de Jundiaí ou lá no Paraná que está jogando, mas está muito bem, é novo e tal. Agora, ele joga lá. E aqui? Em casa, como é que ele joga? Fora, como é que ele joga? Então, tem que analisar a conduta do profissional, a conduta do jogador, de várias formas. Tem que tomar informação desse jogador, aí que vale o conhecimento, perguntar para vários treinadores que trabalharam com o jogador. Essa é uma informação válida, entendeu? E isso é bom. E também essa opinião dessas pessoas que você está falando, desde que tenham interesse no clube, não interesse individual. Porque hoje tem muito empresário, né? Hoje é meio complicado, envolve muito dinheiro, então existe uma preocupação. Eu, como sempre pensei do lado do clube, assim, não vejo nada de tão absurdo ter um grupo que possa discutir futebol, falar de futebol, desde que esteja imbuído das melhores intenções para o clube. Então, olha, nós discutimos lá, tem esse jogador que tal, a gente pode arrumar possibilidade de trazer, será que serve? Bom, enfim, isso é válido, eu acho válido. Quem vai decidir é o presidente. O vice-presidente, que é o diretor de futebol. Enfim, é por aí. O mestre, em nome de toda a equipe aqui, eu agradeço muito a sua participação. Tenho certeza que o torcedor pontepretano vai gostar bastante de ouvir um pouco mais desse bate-papo seu, do maior ídolo da história do clube, com a torcida, diretamente com a torcida. Agora, para fechar, eu queria fazer 2 em 1. Retomando o tema levantado pelo Proco, em relação à frustração. Passados praticamente 36 anos do encerramento de sua carreira, qual é a maior frustração quando você olha para trás? Tudo que viveu dentro do futebol. É o fato de não ter conquistado um título com a camisa da Ponte, um título de primeira divisão, especialmente naquelas 3 finais em 77, 79 e 81, ou o fato de não ter vestido oficialmente a camisa da seleção brasileira? O que te machuca mais quando você faz um resumo geral de sua carreira? E além disso, só para fechar,
na sua seleção de Campinas, quem seria o camisa 10? Dicá ou Zenon? Ô, China, você é meu amigo, cara? Ô, tal China, rapaz do céu, que situação. Ô, China, primeiro, agora vamos falar sério. Primeiro, tenho essa frustração de eu não ter conquistado o título na Ponte junto com os torcedores. Seria maravilhoso, seria um sonho. Teve oportunidade? Teve. Mais de uma vez, né? A Ponte chegou à final várias vezes. É uma pena. Quando fala isso, eu fico meio, sabe, volta ao passado, aquela coisa, né? Pô, mas o que aconteceu em 77, em 79, 81, e depois, né? Mesmo que já ter parado a Ponte, chegar à final. Essa da Sul-Americana, pô, mas será que é só com a Ponte, pô? Aí você vê time de menor expressão, daqui a pouco conquista Paulista de Jundiaí, conquistou, Santo André, São Caetano, aí você fala, pô, mas não é possível, velho, não é possível que isso não aconteça com a Ponte, né? A Ponte está toda hora chegando, pô, mas o que está acontecendo? Mas olha, é inexplicável. Isso é um assunto muito... É difícil até de comentar, porque não tem justificativa, porra. Não tem como, você vai culpar quem? 77, sim, né? Teve um esquema montado, enfim. Mas e o restante? Não sei explicar. Essa é uma frustração muito grande, muito. Me entristece muito quando eu ouço, né? O adversário falar, não tem título, não sei o quê, tá? Bom, enfim. Ficou assim, viu? Isso aí esquece, porque não tira mais da cabeça da gente, não tira, da minha cabeça não tira, porque eu gostaria que isso tivesse acontecido. Outra coisa, você tocou bem, o assunto você me conhece bem, né? Você participou do livro, da minha história. A seleção brasileira foi uma frustração também, porque se pensar, eu penso assim, em 70, eu fui considerado o melhor jogador do Campeonato Paulista, revelação. Quer dizer, não foi citado meu nome e tal, então criou aquela puta expectativa e tal, não foi. Depois eu tive passagem pela Portuguesa, 75, eu estava muito bem, ganhei o troféu, enfim, também esperava ter uma possibilidade, também não. 77, apesar de estar com, acho que 29 ou 30, mas eu estava no auge, assim, bem fisicamente, tecnicamente, também não aconteceu. E aí eu ficava vendo, por exemplo, jogadores de menor qualidade técnica. Não estou me valorizando, não, mas só falando, você faz uma comparação. Por exemplo, se convoca o Rivelino é melhor que eu. Se convoca o Ademir, como foi em 70, o Ademir é melhor que eu. O Gerson, quer dizer, então tem coisas que não dá para você questionar. Mas depois, foram tendo outras convocações que eu estava bem. E os jogadores que estavam na posição, se tinha um melhor que eu seria o segundo, entendeu? Então isso aí marcou muito. Mas também já passou, mas esquecer não. Então essas duas frustrações eu tenho sim. Isso aí de vez em quando dói, sabe? Dói sim. Falar que não dói é mentira. Você lembra, você fala, puta que pariu, isso aí não aconteceu. Caramba, por quê, né? Volta. Quando toca assunto futebol, Ponte Preta, decisão, isso aí volta. Não tem a menor dúvida. Mas não aconteceu, a vida segue, fica a frustração, mas a gente tem que tocar o barco. Fez parte da minha história, está fazendo parte da história da Ponte, mas um dia isso aí tem que acabar. Espero que acabe antes que eu morra, né? Bom, o Israel, por motivos de compromissos aí profissionais, não pôde participar deste episódio, mas ele mandou uma pergunta para o mestre de cá. Uma dessas perguntas já foi respondida com relação à seleção brasileira. Mesmo assim, ainda tem mais uma pergunta do Israel. Professor Israel,
para o mestre de cá. Diga, Israel. Essa resenha mais que especial do MacaCast de hoje. Receber o maior jogador, o maior atleta da história da Ponte é uma honra. E infelizmente, por compromissos profissionais, eu não posso estar com vocês aí. Mas queria perguntar para o mestre duas, como acredito que vocês todos já exploraram demais ou vão falar demais e com muita propriedade sobre a Ponte. Eu queria perguntar para o mestre duas coisas sobre a carreira dele. Primeiro, para ele, o que foi jogar ao lado do Rei no início dos anos 70. E se há para ele até hoje, se houve a frustração de não ter defendido a seleção brasileira num período, no melhor momento da carreira que ele estava na Ponte, apesar de ele já ter comentado sobre isso, que na época haviam grandes jogadores da posição e talvez por isso ele não tenha sido chamado. Mas se para ele ficou uma frustração, ele tem alguma mágoa em relação a não ter sido convocado nenhuma vez ou não ter vestido a camisa da seleção brasileira. Beleza, Joãozinho? Obrigado, mestre, muito obrigado por ter aceito o convite. Deus lhe abençoe, feliz aniversário novamente. E muito obrigado por tudo que você fez pela camisa da Macaca. Valeu, gente. Abraço. Você sabe que todos nós, né, pelo menos eu estou falando de mim, éramos fã do Pelé como jogador. Assim, nós já, atleta profissional, já fã do Pelé. Ficava todo mundo. E eu não seria diferente. Então a minha curiosidade quando eu fui para o Santos era muito mais em conhecer o Pelé, saber como que ele era como pessoa, né, o que ele fazia, o que não fazia, como ele treinava, como deixava de treinar, no jogo como que era, se era difícil, assim. Mas olha, foi a melhor surpresa que eu tive, ele como pessoa, como atleta, tudo, e aquelas coisas, dentro do campo, reclama pra caramba, mas é um cara que quer ganhar, ele quer o melhor, entendeu? Quando tem que dar elogio, falava, enfim, principalmente pra gente que estava chegando, porque o restante era tudo cobra criada, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Serras, Rildo, Clodoaldo, Edu, né? Tudo Douglas, Manuel Maria, então tudo cara que já estava ali, e quem estava chegando e que estava precisando e nenhum cara do Santos, desses que eu estou te falando, nenhum deles deixou de dar um apoio. Cara, você vê que o cara não era só grande no futebol, também o caráter, né? De cá, olha aqui e tal, enfim. E o Pelé não era diferente, treinava pra cacete, puta de um profissional, fora do campo ele tinha os cuidados, porque foi no auge da Copa de 70, e eu fui pro Santos de 71, então ainda estava vivendo aquele ambiente. Aeroporto ele tinha que sair do ônibus aí separado, ficava num lugar separado, mas ele tinha uma certa preocupação com ele, que era normal, por causa de torcedor, por causa de muita gente, de curioso, daí não ia ter sossego. Então, quando eu não esqueço, eu devo ter contado isso pro China, nós fomos fazer um jogo em Recife, o aeroporto, mas olha, tava entopetado de gente para ver o Pelé. Saber que sufoco que foi pra gente sair do aeroporto, né? Porque todo mundo tava ali para ver o Pelé, todo mundo queria ver aqui, né? Quase não se jogava lá em Recife, né? Ou se jogava, o Pelé não ia constantemente para lá. Enfim, eu sei que foram assim coisas que eu vi, cada coisa impressionante, não só aqui no Brasil, fora do Brasil também. Ele era muito assediado, muito, mas nem por isso ele deixou de cumprir as obrigações, concentrar, treinar, jogar com vontade, sempre foi assim. João, o Dicá estava falando sobre esse jogo de Recife, o do aeroporto lotado. Ele tem uma história curiosa com o Pelé após essa partida contra o Sport na Ilha do Retiro. Você pode contar pra gente, mestre? Essa eu tenho uma camisa dele
guardada até hoje, você conhece aqui, né? Porque você já veio aqui várias e várias vezes. Foi um jogo contra o Sport em Recife, e foi exatamente nesse evento que eu estou falando, do aeroporto e tal. E foi um jogo difícil, mas aquele dia eu estava muito inspirado. Sabe quando as coisas acontecem? Porque acontece muito disso. Às vezes você vai dominar, a bola escapa, e você vai chutar no gol, a bola sobe, enfim. Você vai fazer um lançamento, faz curto, você vai atravessar uma bola, erra o passe. São coisas que acontecem no futebol. Mas aquele dia estava encaixando tudo ao meu favor, tudo, o jogo todo, né? Fiz uma grande partida. E quando acaba o jogo, não só adversário, mas vem repórter, vem não sei quem, vem Gandula, enfim. Ele saiu correndo, como é de hábito dele, né? Saía correndo justamente para evitar esses, né? Senão ele não conseguia sair do campo. E ele desceu para o vestiário, eu também desci, todo mundo desceu. Quando chegou no vestiário, ele falou de cá, ó, para você, pela partida que você fez hoje, serve de estímulo para você. Então eu tenho essa camisa aqui guardada direitinho, tá aqui no quarto, muito bonito, por sinal, né? Tem muita coisa da Ponte, mas muita coisa da Ponte, maravilhoso. Enfim, são ótimas recordações. Cara, eu queria te agradecer muito por ter aceitado essa entrevista com a gente. É muito gratificante mesmo poder conversar com você. E a gente só pode te agradecer, Dicá, por ser essa pessoa que você é e ser o maior ídolo da história da Ponte Preta. E eu tenho certeza que o torcedor da Ponte Preta vai adorar te escutar e, como sempre, te adorou te escutar, seja na Ponte, seja ver como jogador ou nas rádios, enfim. É muito bom poder conversar com você e muito obrigado pela resenha, viu, Dicá? Quem sabe aí num futuro bem próximo a gente possa conversar mais. Eu que agradeço, e falar de Ponte Preta, falar de torcida, são coisas boas, são coisas que nós vivemos. Vocês vivem, eu vivi, continuo vivendo, lógico que vocês mais de forma intensa, né? Mas tudo é Ponte Preta, tudo é a paixão pelo clube, pela macaquinha, o nega véia, veterana, bom, enfim. Eu agradeço a todos, né, pelas perguntas que fizeram. Agora fica aí um compromisso com vocês. O China falou que vai pagar um churrasco. Então, o dia do churrasco, vocês têm isso. Tá bom? Um abraço, um bom dia para todos aí, tá? Beijo no coração de todos. Um abraço, Dicá. Tchau. Este mestre Dicá falando no MacaCast. Voltamos numa próxima. Um abraço a todos. Até mais.